Bom dia para vocês, irmãos. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 6, verso 47. Nessa manhã nós vamos falar sobre compromisso com Deus a partir de compromisso com a sua palavra, né? A gente tem falado muito sobre isso, sobre essa questão da palavra de Deus, os estudos que a gente tem trabalhado, não apenas a partir das pregações que têm acontecido aqui, mas também nos pequenos grupos, no culto de quarta, onde a gente está trabalhando a exposição da Escritura agora. Porque, irmãos, se você quer um relacionamento verdadeiro com Deus, é preciso que isso se traduza através de um compromisso com a vontade de Deus expressa na sua palavra. Não tem como você viver apenas de pregação, quando alguém pega um recorte daquilo que a Escritura traz e vem cá e ministra para você. Não dá para você ser transformado por aquilo que é o meu relacionamento com a palavra de Deus na Escritura. É necessário que cada um de nós conheça a sua própria Bíblia, conheça o livro que você carrega aí, e a partir então deste conhecimento da Escritura, você vai se posicionando, tomando agora posse daquilo que são as promessas, mas também assumindo aquilo que são as responsabilidades. Deus então se manifesta através de uma palavra, essa palavra está na Bíblia, e infelizmente na nossa geração há muitas ideias que foram criadas aí, né, que deturpam o sentido de um verdadeiro relacionamento com Deus através apenas da Escritura, né? Porque muita gente começa a dizer assim, eu não quero me dedicar demais a ler Bíblia, a conhecer Bíblia, porque eu tenho medo de virar uma pessoa legalista demais. Pois, irmãos, o que nos liberta do legalismo é exatamente conhecer a vontade de Deus. Nós não estamos pregando mandamentos. Os mandamentos da lei lá no Antigo Testamento, eles serviram para ilustrar a nós a necessidade de que a gente percebesse que não há possibilidade de haver verdadeira salvação na nossa existência se Deus não interferir na nossa história, se não for pela manifestação da sua graça. O mandamento não serve para fazer de nós pessoas melhores. O mandamento veio para mostrar que não há esperança alguma de que a gente alcance verdadeira justiça diante de Deus, se não for pela misericórdia dele. Agora, o Evangelho traz para nós uma nova perspectiva, uma perspectiva agora de conhecendo essa graça, sabendo o que Deus fez por nós, nós possamos nos alinhar com aquilo que é a vontade de Deus. Não é mais sobre não errar, é sobre como o nosso entendimento se alinha com a vontade de Deus, e a gente começa agora a acertar, a fazer aquilo que verdadeiramente nos torna coerentes com a ideia de que somos filhos de Deus. Mas como eu disse, você precisa conhecer a Escritura a partir de um relacionamento pessoal. E não existe verdadeiro compromisso com Deus se não houver um compromisso com a sua palavra. E aí, dentro dessas deturpações que a gente tem hoje em dia, né, não apenas tem pessoas que evitam um relacionamento com a Escritura, como existem uma série de pessoas que são simpatizantes da ideia de Deus, mas elas não conhecem as próprias palavras de Deus. E infelizmente esse grupo é até a maioria, né? Quantos têm um senso comum a respeito de Deus? As pessoas dizem assim, Deus é amor. Só que elas não conseguem entender qual é a natureza desse amor de Deus. Porque esse amor de Deus que muitos defendem, ele parece o amor daquela música sertaneja que toca no rádio o tempo todo e que está todo mundo habituado a ouvir. É um amor corno. É um amor que não apenas é maltratado, mas parece que tem até prazer de ser maltratado. Nós pressupormos que esse é o jeito pelo qual Deus se relaciona com a humanidade, faz mais com que a gente coloque Deus na perspectiva de ser um coitado, um servo, do que propriamente o Senhor, do que propriamente aquele que está fazendo um favor a nós, quando Ele manifesta a sua salvação na nossa existência. Então nós precisamos ter um relacionamento direto com a palavra, e não com essas ideias, com essas idealizações a respeito de quem Deus é. Deus é amor? De fato é, mas como o amor de Deus se manifesta em nossa direção e em nosso favor? O amor de Deus é uma ampla aceitação, ou o amor de Deus é uma manifestação no sentido de que Deus faz o que é necessário para que seja visto agora o seu esforço em buscar um relacionamento? Aí então nós vamos acabar sendo confrontados com a ideia
de que precisamos alinhar a nossa maneira de viver com este amor de Deus, que não é um amor reativo, mas é um amor que possui uma vontade, que expressa um sentido, que expressa um propósito. Da mesma maneira, a gente vê muitas pessoas dizendo que simpatizam com Deus, da mesma forma que nós simpatizamos com outras expressões religiosas, que são alheias à Escritura. Como é que alguém pode falar mal da Madre Teresa de Calcutá? Não tem jeito, você olha para as obras dela e todos vão admirá-la. Vão dizer assim, quem tem coragem de abandonar a sua vida e ir lá ficar cuidando de leprosos no interior da Índia, num lugar onde a maioria de nós não teria coragem nem sequer de visitar por um dia, né? É óbvio que essa mulher foi excepcional dentro daquilo que foram as suas obras. Como alguém pode criticar a obra do Chico Xavier aqui em Uberaba, que acabou deixando um legado, onde, por uma motivação ou outra, havia um cuidado para com os pobres e um cuidado para com muitas pessoas que sofriam de crises verdadeiras na sua existência. Então, como nós vamos criticar isso? Nós não criticamos. Nós não criticamos. Mas, meus irmãos, se o nosso relacionamento com Deus é da mesma natureza de empatia que nós possuímos com estas figuras religiosas, então o nosso relacionamento com Deus é sofrível. Porque com Deus nós não estamos buscando agora empatia. Não é ser um simpatizante de Deus. É conhecer a sua vontade em sua plenitude, em toda a profundidade da revelação, e então fazer com que isso se torne verdade na minha vida. E o legal de você viver essa experiência, né, de ter esse compromisso com Deus a partir da sua palavra, é que você vai perceber que é muito por graça mesmo. Não é o seu esforço, não são as suas obras. Então a Madre Teresa de Calcutá ou qualquer outra pessoa, se há uma possibilidade de salvação na vida dela, não é pelo fato dela ter sido uma pessoa que praticou boas obras. A Escritura diz que é pelo relacionamento dela com Deus, através do conhecimento e da aplicação da sua palavra. Nós não julgamos os outros com relação à salvação, porque salvação sendo dom de Deus, né, em toda e qualquer situação, a nossa pregação é Cristo, esperança da salvação. Então, se me chamar para fazer o velório do traficante, eu vou lá e dou a mesma palavra que eu daria no velório do crente: Cristo, esperança da salvação. Porque essa é a nossa expectativa mesmo, de que os homens, de um jeito ou de outro, segundo a vontade de Deus, cheguem ao conhecimento da vontade dele e possam agora serem transformados, serem perdoados da sua maneira de viver e possam então ser tornados filhos de Deus. Nós, irmãos, não fomos chamados para sermos apenas simpatizantes. Nós somos chamados para sermos praticantes da vontade de Deus, segundo a transformação do nosso entendimento. Então a palavra é como nós verdadeiramente geramos um relacionamento entre a nossa maneira de viver e a maneira que Deus deseja que nós vivamos. É uma transformação no entendimento que agora se expressa em toda a nossa forma de ser. O texto que eu pedi para vocês abrir, Lucas capítulo 6, a partir do verso 47, diz assim: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Então, irmãos, a diferença na prática com relação à forma pela qual nós ouvimos a palavra é o como nós permitimos que essa vontade explícita de Deus, que está para nós na Escritura, ela toma posse da nossa vida, ela muda o nosso entendimento e afeta agora a nossa maneira de viver. Então, se você quer um relacionamento com Deus, saiba que isso não vai acontecer de nenhuma outra forma, senão através da observância da palavra. A Escritura é a palavra de Deus suficiente, trazida a nós, que nos dá a possibilidade de que conheçamos as palavras de Jesus. Jesus foi a palavra de Deus encarnada
na figura de uma pessoa. Jesus é o verbo de Deus. A gente vê isso lá em João capítulo 1, né? Fala que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você cruzar o começo lá do Evangelho de João com outras expressões no Antigo Testamento que fala sobre a ação de Deus, você vê exatamente que o Cristo é a palavra de Deus, ou seja, a palavra que age e que agora se faz visível para cada um de nós. Isso, meus irmãos, em toda a Escritura aponta para uma ideia de que um relacionamento com a palavra é um relacionamento com Cristo. E curiosamente, até mesmo os fariseus, lá no tempo de Jesus, aqueles que supostamente eram hipócritas, eram aqueles que estavam colocando fardo sobre as pessoas que elas não conseguiam carregar, eles já haviam compreendido isso, embora não praticassem. Jesus, quando fala a respeito dos fariseus para as pessoas, ele diz assim: façam tudo o que eles ensinam, só não façam as mesmas obras que eles praticam, porque eles ensinam certo, mas eles não fazem nada daquilo que eles ensinam. E sabe qual era a grande virtude desse elogio que Jesus fez aos fariseus? É que eles entendiam que a verdadeira maneira de servir a Deus, de se comprometer com as coisas de Deus, era se relacionar com a sua palavra, conhecê-la, aplicar na sua própria existência e fazer com que essa palavra também possa ser conhecida de outros através da nossa própria forma de viver. Então, meus irmãos, um relacionamento com a palavra de Deus, e palavra de Deus para nós é a Escritura, é exatamente um relacionamento com Deus. Não vai haver nenhum tipo de outra experiência de relacionamento com Deus que não passar pela sua palavra. Inclusive a palavra traz para nós algumas questões que precisam ser observadas com prudência. A Bíblia diz que às vezes há muitas vozes falando muitas coisas a respeito daquilo que é o sobrenatural, o espiritual, aquilo que transcende a nossa existência. Mas a própria palavra diz que nós devemos tomar cuidado com as vozes que falam. Porque qualquer voz que venha falar qualquer coisa que seja contrária à ideia explícita nos evangelhos, deve ser desconsiderada. Você fala, mas peraí, a Bíblia está dizendo isso? Sim. E ela diz isso da seguinte forma: se um homem, ou até mesmo um anjo vindo do céu, tentar ensinar alguma coisa que seja diferente do que já foi ensinado, esse deve ser amaldiçoado, porque ele não é de Deus. Mais para frente, ainda no Novo Testamento, o texto diz assim: ainda que um espírito fale e tente trazer a nós algum tipo de revelação, se essa revelação nega a encarnação de Cristo, sobre como Deus se esvaziou de sua glória e se fez homem como nós, para trazer para nós agora de forma possível de ser conhecida a sua vontade, então esse espírito é o anticristo, pois ele nega a encarnação de Deus. Ou seja, meus irmãos, não existe verdadeiro relacionamento com Deus sem relacionamento com a sua palavra. E sem conhecer a sua palavra, é muito fácil que a gente se engane ou seja enganado. Que a gente tropece em alguma coisa por falta de profundidade, ou que então as muitas vozes que falam ao nosso redor nos leve a uma jornada de tropeço, uma jornada onde nós não nos aprofundamos com Deus. A palavra de Deus, portanto, deve ocupar na nossa vida o lugar principal do culto. E muita gente, quando ouve essa expressão, se confunde, está dizendo assim: você está dizendo então que a pregação é mais importante que o louvor? Não é isso que nós estamos falando, porque tudo prega. O louvor prega, o café da manhã que a gente tomou aqui agora há pouco prega, os nossos relacionamentos, a nossa amizade prega, a maneira pela qual nós trabalhamos ordinariamente lá no nosso serviço de segunda a sábado, como nós negociamos, como nós vendemos, como nós compramos, tudo prega alguma coisa. Agora, o ponto central do nosso culto a Deus, que deveria ser contínuo e não apenas um momento de 1h30 no domingo, separado, onde a gente vai lá e veste uma roupa de ir no culto, a roupa da hipocrisia, onde a gente se veste assim para parecer uma pessoa moderada, espiritual, que ama os irmãos, Essa roupa é a roupa da hipocrisia.
Então, ao invés de ser só esse tempo, nós deveríamos compreender que toda a nossa vida é um culto contínuo ao Senhor. Tudo que nós fazemos prega alguma coisa. E aí vem a pergunta: será que neste culto contínuo a Deus, a palavra está no centro? Ou seja, as músicas que nós cantamos e as que nós ouvimos, elas têm como foco a coerência com a palavra que nós cremos? As amizades que nós cultivamos e o nosso esforço por nos relacionarmos com as pessoas a partir daquilo que é a vontade de Deus, tem como foco aquilo que a palavra diz? Porque se não tiver, meus irmãos, então essa nossa maneira de viver, que nós supostamente dizemos que é um culto a Deus, é um falso culto, é uma perda de tempo. Ela tem uma aparência de religiosidade, mas ela não tem verdadeiro poder para transformar a nossa existência. Não tem um verdadeiro poder para fazer com que a gente conheça a vontade de Deus, se alinhe a ela e sejamos transformados na nossa individualidade. Então não é sobre o que eu faço, é sobre onde estão as minhas motivações. E a principal motivação na vida de um cristão é fazer com que a palavra esteja no centro de tudo, meus irmãos. Então eu não sei o que você vai fazer, onde Deus vai te levar, no seu trabalho, nas suas expressões, na arte, na música, no seu consumo de cultura. Eu não sei por onde Deus vai te levar, mas em todo lugar a palavra de Deus precisa estar no centro. Nós precisamos expressar aquilo que a vontade de Deus explica para nós. E a única maneira disso acontecer é a gente conhecer a Escritura por nós mesmos. Não dá para viver pelo que outros conhecem. Outra coisa, irmãos, é preciso priorizar o que é importante. Isso é uma coisa que cada vez mais nós temos uma dificuldade maior. Vocês já pararam para fazer as contas de quantas horas de Netflix a gente assiste por semana? Eu mesmo assisto muitas, sabe? Eu vendo ali 2 horinhas por dia, se você for multiplicar isso por 7, eu gasto mais do que meio dia da minha semana com entretenimento. E aí você fala, isso tem alguma coisa de errado? De forma alguma. Mas nós estamos dizendo que nos entretermos, a gente se divertir através do consumo de cultura é importante. E aí vem a outra pergunta: quanto tempo nós nos dedicamos à reflexão acerca da palavra para que isso possa se irradiar em todo o resto da nossa vida? Isso também é importante. E talvez isso seja mais importante do que o Netflix que a gente assiste. Então eu não estou dizendo para você parar de fazer uma coisa para fazer outra, mas eu estou dizendo que a gente tem que priorizar. E Deus vai falar com você com relação a quanto de tempo você vai ter que dedicar a esse negócio. Outro dia eu peguei uma série no Netflix, acho que eu já falei sobre isso aqui, que chama Lúcifer. E aí você fala assim, imagina então agora a palavra de Deus, se manifestando na minha existência, quando eu vou lá assistir Netflix, vem uma série chamada Lúcifer. Vou falar um negócio para vocês, irmãos. Tudo que eu li na Escritura me fez ter um olhar diferente a partir daquilo que é a cultura que eu consumo. Até porque a série é uma piada. A série é a história do Lúcifer, do diabo, que um dia ele cansou de ficar no inferno, e aí ele resolve mudar para Los Angeles e abrir uma boate. Tipo assim, é bem uma atitude do Lúcifer mesmo, né? O Lúcifer é o Lúcifer mais bonitão que existe. Eu olhei e falei, cara, esse Lúcifer é o cara. Ele é sarcástico. Eu adorei o Lúcifer. Só que quando a série vai se desenrolando, é muito interessante o como que a gente agora começa a comparar aquilo que a Escritura diz a respeito do diabo com aquilo que a cultura mostra, a cultura popular, através de uma série. À medida que eu ia assistir na série, eu ficava indo na Bíblia o tempo todo, e eu ria e eu me divertia talvez mais do que a maioria das pessoas. Então é disso que eu estou falando. Não é sobre você virar e falar assim, eu não vou consumir isso. Mas é sobre como o nosso relacionamento com a palavra de Deus nos fundamenta a ponto da gente poder interagir com a cultura sem se corromper com ela. Muita gente vai assistir essa série e vai começar a ter uma percepção equivocada do diabo, porque não o conhece a partir daquilo que a Bíblia fala. Vai conhecer a partir daquilo que o Netflix fala. E o Netflix não está fazendo nada de errado. Ele está trabalhando o senso comum. Agora nós fomos chamados, meus irmãos, para a gente transcender esse senso comum, para a gente poder conhecer as coisas como elas verdadeiramente são. Então, se a sua interação com a vida
não se remete a um desafio de buscar saber mais acerca da vontade de Deus, então você está sendo raso no seu compromisso com Deus. É preciso que a palavra de Deus, ela venha como uma nuvem que vem assim, começa a nos cercar, e a gente vai respirando fundo, e o negócio vai entrando para dentro, de modo que a gente morra engasgado da glória de Deus que manifesta através da palavra. Menos do que isso é mediocridade, é ficar buscando apenas a palavra que nos agrada, é ficar buscando apenas o culto que vai trazer a mensagem que nos satisfaz. Menos do que isso não vai fazer com que a gente tenha verdadeiramente os nossos alicerces fundamentados na rocha. E se a gente não tiver o alicerce fundamentado na rocha, sabe o que vai acontecer? No dia mau, e o dia mau vem, você não vai conseguir resistir. Aliás, como o dia mau vem, né? Jesus garantiu isso para nós. Essa promessa ninguém gosta de falar, né? Essa promessa não está naquele caixinha de promessas que você compra em qualquer livraria evangélica, onde Jesus diz assim: no mundo passarei por aflições. E aí ele diz assim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Às vezes a gente gostaria de ouvir assim, né? Tem de bom ânimo, vocês vão vencer o mundo. Mas a nossa vitória está em conhecer a vontade do Senhor, e então somos vitoriosos junto com eles. Agora pensa na história dos cristãos, na história da igreja, na história dos apóstolos, homens que andaram verdadeiramente com Deus, que testemunharam a encarnação do Cristo pessoalmente. Esses homens venceram? Venceram. E todos, com exceção de João, morreram de maneira trágica. Morreram de maneira debaixo de tortura, de crucificação, de perseguição. Foram decapitados, cerrados ao meio e por aí vai. Esses homens sabem o que é passar por aflição. E no entanto, eles não vacilaram na sua fé, porque o seu relacionamento com Deus, baseado na palavra, era tão profundo, mas tão profundo, que as circunstâncias não abalavam o propósito da sua existência. Então nós estamos buscando isso para a nossa vida, ou nós estamos vivendo só naquilo que é superficial? É isso que nós vamos ter que fazer as contas. Outra questão, meus irmãos, lá em Atos capítulo 17, verso 11, fala a respeito de uma postura, a respeito de alguns irmãos que se converteram pela pregação, e esses irmãos tiveram uma atitude que nos falta muitas vezes. Eram os irmãos de uma cidade chamada Bereia, que eles tiveram a ousadia, eles tiveram, de certo modo, a atitude de tentar conferir tudo aquilo que era dito a respeito de Deus com aquilo que as Escrituras já diziam. E lá diz assim, Atos 17, 11: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se as coisas eram assim. Esses caras não viveram apenas na pregação que eles recebiam, e eles a receberam dos próprios apóstolos, eles a receberam inclusive da pregação de Paulo. Mas eles, recebendo essa palavra, fizeram questão de conferir tudo aquilo que estava sendo dito com aquilo que a Escritura já trazia. E essa conferência testemunha a respeito deles na própria palavra, dizendo que eles tiveram uma atitude nobre. Infelizmente, muitos de nós ficamos apenas na superficialidade. A gente não confere nada. E é por isso que hoje púlpito virou lugar de manipulação. Porque o cara vai lá, ele fala o que ele quer, ele distorce, ele pressiona, ele muda o contexto, e nós dizemos amém. Porque não temos um relacionamento verdadeiro com a palavra de Deus. A gente tem um relacionamento religioso entre nós. Se o pacote religioso da comunidade está nos atendendo, a gente fica nisso. Meus irmãos, não é justo isso. E aliás, não é nem saudável. Porque como vocês podem pressupor que eu não venha cometer erros? Que eu não possa cometer erros naquilo que eu ensino, naquilo que eu compreendo e naquilo que eu reparto? É dever de cada um de nós que a gente possa ir corrigindo uns aos outros, ajudando com aquela questão do entendimento que Deus fez questão de dar a você e que de repente eu não tenho. Da mesma forma que aquilo que Deus me deu, eu tenho o dever de repartir com você, você tem a responsabilidade.
de se relacionando com a palavra de Deus, pegar aquilo que Deus fala com você e trazer para a edificação do todo. Infelizmente, não é algo normal na nossa geração isso. Nós somos passivos no nosso relacionamento com a palavra e no nosso relacionamento com a pregação. Nós precisamos fazer uma separação na nossa existência entre o conceito de semente e de grão. Vocês sabiam que tem diferença? Qual que é a diferença de semente e grão, né? Você fala assim, se eu pegar um milho, ele é semente ou ele é grão? Durante um certo tempo, ele é as duas coisas. Você pode pegar o milho e comer, ou você pode pegar o milho e plantar. Mas se você guardar esse milho por muito tempo, ele se torna apenas grão. Ele não serve mais para ser semeado. A própria Escritura diz que a palavra de Deus, lembra daquela parábola que Jesus fala assim, um semeador saiu a semear. A palavra de Deus é a semente que foi colocada em diversos solos, que são a nossa vida. A pergunta é, como que essa palavra, ao ser colocada em cada um de nós, ela reage? Ela é uma semente velha? Na parábola que Jesus conta, é muito interessante como que ele não tem dúvida a respeito da natureza da semente. Mas a pergunta é, o que nós estamos fazendo com as sementes que Deus tem colocado na nossa vida? Nós estamos comendo o grão, nós estamos tratando ele apenas como alimento para a nossa própria existência, ou nós estamos tendo a ousadia de semear na vida de alguém, repartir aquilo que Deus está falando. E eu já falei isso várias vezes, mas eu acho sempre importante enfatizar. Sabe por que o nosso relacionamento com a Bíblia é um relacionamento medíocre? Porque nós temos um relacionamento só de consumo. Nós não nos relacionamos com Deus na perspectiva da responsabilidade acerca da sua vontade para a vida dos nossos irmãos. Quanto mais você se envolver com pessoas, quanto mais você assumir um compromisso com alguém, mais você vai ler Bíblia. Porque todo dia eu estou conversando com alguém e todo dia tem alguém abrindo o coração, falando a respeito das suas crises, das suas angústias e das suas lutas. E aí eu tenho que tomar um posicionamento. Eu vou falar aquilo que é a minha opinião, eu vou dar um conselho de autoajuda, ou eu vou falar uma coisa que é a palavra de Deus, onde Deus é fiador das promessas que estão sendo ditas. Como eu não sou besta, eu não vou dar conselho de autoajuda. Isso não funciona nem para mim, vai funcionar para os outros, né? Então o que a gente faz? A gente vai na Escritura, e buscando na Escritura então um direcionamento, a gente vai lá e ministra a palavra de Deus. E se você se relaciona com muitas pessoas, e você verdadeiramente se compadece da dor delas, você vai buscando a palavra de Deus muitas vezes. Agora, se nós lemos a Bíblia só na superficialidade, o que acaba acontecendo é que a gente está só pegando o grão que mata a nossa fome. Mas nós não nos comprometemos com essa palavra na perspectiva dela ser semente, de como ela pode, por mais que seja uma palavra simples, ser colocada na vida de alguém, e isso dá um fruto que permanece para a vida eterna. Então, irmãos, que a gente olhe para a nossa vida, que a gente comece a fazer as contas do nosso compromisso com Deus, a partir do nosso compromisso com a sua palavra. E se você acha que essa questão da palavra, ela não é tão importante, eu separei aqui um conjunto de versículos que fala a respeito da palavra, e de como Jesus, chama a atenção para a sua palavra, para que a gente possa dar uma atenção especial a ela. O primeiro está em Marcos capítulo 13, verso 31. Eu vou ler rápido aqui, tá, irmãos, porque tem bastante. Ele diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então nós consideramos isso? Ou nós achamos que a Bíblia é um livro de velhos? O próprio Cristo disse a respeito daquilo que era o seu ensino: as minhas palavras não passarão. João capítulo 15, verso 7. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Muita gente distorce isso daqui, né? Muita gente diz assim, então eu posso pedir o que eu quiser, sim. Mas sabe como que todas as suas orações serão atendidas? Quando a palavra de Deus estiver em você. Quando a palavra de Deus estiver em você, a vontade de Deus agora, ela vai também governar sobre a sua existência. E a sua vontade vai se submeter à vontade de Deus. E aí as suas orações serão segundo a vontade de Deus. E como a vontade de Deus não se frustra, todas as suas orações serão atendidas. Sabe por que as nossas orações não são atendidas?
Porque nós pedimos mal, como diz lá no livro de Tiago. Nós pedimos e pedimos mal. Pedimos coisas que são apenas para agradar a nossa própria vontade, para resolver os problemas dos nossos próprios desejos. Agora, se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade de Deus, toda a nossa oração é segundo a vontade dele. E como a vontade dele não se frustra, vai dar tudo certo. Olha que coisa legal, hein? João capítulo 14, verso 24 diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, se existe um testemunho de que nós não amamos a Deus, é quando nós até ouvimos essas palavras, mas não guardamos elas no nosso coração. Quando nós não nos aprofundamos em conhecê-la. E quem não ouve as palavras de Jesus, o que ele está dizendo é que não ouve as palavras do Pai. Então, mas Deus é bom. Deus é bom dentro daquilo que é a sua palavra e a sua vontade. Deus não é obrigado a ser bom dentro dos parâmetros que você considera de bondade. E vou te dizer como é que a bondade é relativa. Ninguém se condena. Já viu, por exemplo, quando a gente fala de fofoqueiro, de mentiroso? Você já viu uma pessoa vir e dar testemunho e falar assim, não, porque eu sou fofoqueiro. Eu sou mentiroso. Não, mentiroso eu nunca vi ninguém testemunhar que é mentiroso. Porque eu sou mentiroso. Você contar um negócio para mim, eu já vou contar ali, eu já distorço. Não tem. A gente tem ex-traficante, a gente tem ex-gay, a gente tem ex um tanto de coisa na igreja, mas ex-mentiroso, ex-fofoqueiro, é incrível como é que parece que Deus não faz umas obras, né? E é óbvio que Deus faz. É óbvio que nós somos curados disso aí tudo. Mas, meus irmãos, cuidado. Cuidado com a maneira pela qual a gente se relaciona agora com isso que é a vontade de Deus para nós, com as suas palavras. Mateus 7, 26. E aquele que ouve minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então é ouvir a sua palavra e guardando-a no coração se traduzir isso numa prática. Não é só conhecer. João 12, 48. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Mas Deus vai julgar alguém? Meus irmãos, nós somos julgados pela própria palavra de Deus. Nós somos chamados, foi colocado diante de nós a vida e a morte. E vai ser exatamente a nossa postura diante desse relacionamento com a palavra de Deus que no final vai testemunhar contra nós. As pessoas dizem assim, vocês evangelizam para quê? Para salvar as pessoas? Não, nós não temos esse poder. Nós falamos acerca do amor de Deus, nós testemunhamos, nós evangelizamos, para quê? Para que Deus seja conhecido. No final, a mesma pregação que vai servir para revelar aqueles agora que serão filhos de Deus, também vai servir, infelizmente, na vida de muitos, para testemunhar a respeito de como essas pessoas, vendo e recebendo essa palavra de graça, preferiram viver apenas para si mesmos. Então a própria palavra julga. Lucas 9, 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Então, se nós nos envergonhamos da palavra de Deus, Jesus vai se envergonhar de nós no último dia. E isso é tenso, né, irmãos? Isso é muito complicado. Eu não anotei a última referência aqui. Anotei sim. João 10, 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Olha que coisa interessante, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu queria ouvir a voz de Jesus. Eu quero ouvir uma voz de Deus. Você está esperando o céu abrir e vir aquela voz do Cid Moreira? Provavelmente não vai acontecer. Não vai acontecer. O livro de Hebreus começa exatamente dessa forma. Ele diz assim, antigamente, havendo Deus falado
por meio dos profetas e de muitas outras formas, nos últimos dias Deus falou através do Filho, e o registro a respeito das palavras do Filho está aqui, na Escritura. Então, se você quer ouvir a respeito de Deus, se você quer ouvir essa palavra que vem da boca daquele que é o verdadeiro e único pastor, e você agora quer responder como ovelha, você precisa ter um relacionamento com essas palavras. Não existe, meus irmãos, outro tipo de comprometimento com Deus, senão através daquilo que é a palavra dele explícita nas Escrituras. Então, em nome de Jesus, que a gente possa aí olhar para a nossa vida e aprender a priorizar isso. Colocar a palavra em tudo na nossa vida em primeiro lugar. Aí você diz assim, como que se traduz na prática? Meus irmãos, é possível. É possível. Você já andou com alguém que tudo que vai falar, fala de Bíblia? E às vezes a gente fala assim, lá vem o crente, o chato, né? Eu não estou dizendo para você ficar com um jargão evangélico. Eu estou dizendo para que tudo que você faça seja comprometido com a verdade bíblica. Então, na hora que você vai fazer alguma coisa, você pensar em tudo aquilo que você leu. E se não vem nada no seu pensamento, é porque você está lendo pouco. Você pensar como você deveria fazer, de modo que Jesus, olhando para você, dissesse assim, esse é parte da minha família. E se isso não é algo que acontece, esse constrangimento não ocorre no interior do teu espírito, é porque você não tem se dedicado a conhecer a palavra de Deus. Então que a gente possa nessa manhã olhar para a nossa própria existência e orar para que o Senhor nos constranja, nos dê fé, nos dê disposição, mas também ao mesmo tempo desperte em nós ainda mais dessa sede de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido através da aplicação de tudo aquilo que é a palavra de Deus na nossa própria vida. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocando na sua presença, clamamos para que a sua palavra se torne uma realidade na nossa vida. Que o Senhor desperte em nós verdadeira sede daquilo que é a sua vontade e que possamos, Senhor Deus, transcender essa superficialidade de um relacionamento com Deus que infelizmente tem sido a constante na vida de muitos de nós. Que possamos te conhecer, Senhor, como o Senhor verdadeiramente é. Que possamos, Senhor Deus, fazer com que essa palavra, que enquanto está no papel é apenas letra, se torne poder do Espírito do Senhor ao entrar e se alojar e se traduzir em ações na nossa própria vida e na nossa existência. Em nome de Jesus oramos e agradecemos.